Sejam bem-vindos. Quem eu não cumprimentei, citando o nome aí, agora seja cumprimentado e receba a minha palavra de boas-vindas. Hoje, dia 4 de junho de 2020, nós vamos falar sobre um tema. Aproveitando esta semana, domingo passado, foi a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes é celebrada 50 dias depois da Páscoa. A festa de Pentecostes é uma das 3 principais festas bíblicas ao Senhor. Então, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo são as 3 principais festas que nós observamos na palavra de Deus. Então, nós observamos na palavra do Senhor sobre a festa de Pentecostes. Domingo passado foi domingo de Pentecostes. Esta festa era e continua sendo uma festa observada, celebrada pelo povo de Deus, independente das ramificações evangélicas do cristianismo, como evangélico, como católico, como as divisões no meio evangélico também. Essa festa é celebrada pelo povo de Israel, pelos judeus, uma festa muito importante. E muito importante esta data para a Igreja do Senhor Jesus na Terra. E eu quero falar sobre o batismo, eu quero abrir um leque sobre o Espírito Santo. E eu quero falar sobre o Espírito Santo nas suas mais variadas correntes de interpretação, vamos colocar assim, né? Eu quero trazer esse tema doutrinário sobre o Espírito Santo, porque hoje eu observo que o Espírito Santo de Deus ainda é um ilustre desconhecido no meio do povo de Deus. E eu quero falar sobre a doutrina do Espírito Santo. Quero falar sobre o Espírito Santo, aproveitando essa semana da festa de Pentecostes, porque a festa de Pentecostes foi um evento que marca a descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. E aí você pode observar na sua Bíblia, se der, eu vou ler aqui, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Eu quero ler alguns versículos aqui para você ir lembrando, é um texto muito conhecido, e para dar base àquilo que a gente vai falar. Ok? Sejam bem-vindos. Atos 2, no verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Então, eis o texto que fala da festa de Pentecostes e fala da descida do Espírito Santo. Então, vamos falar sobre a doutrina do Espírito Santo. E eu começo dizendo que o Espírito Santo é um ilustre desconhecido. E eu quero, em nome de Jesus, que ao final dessas ministrações sobre o Espírito Santo, você seja edificado na sua fé e no seu relacionamento com Deus e com o Espírito Santo de Deus. Dá um amém aí, dá um glória a Deus e escreva aí a doutrina do Espírito Santo. Então, a festa de Pentecostes é, na verdade,
a grande celebração da descida do Espírito Santo. Lá no Antigo Testamento, quando surge a festa de Pentecostes, então a festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, o povo de Israel se une para celebrar a festa chamada Shavuot. Shavuot, do hebraico, significa colheita. Então, era a festa da colheita. Esta festa da colheita, ela se transforma, com o passar do tempo, na festa de Pentecostes. O que é que significa Pentecostes? 50 dias depois. Então, a festa do Shavuot passa a ser chamada de festa dos 50 dias depois. Então, 50 dias depois da Páscoa. Os judeus acabaram absorvendo esta nova nomenclatura pela influência do Império Grego, da língua grega, do domínio grego sobre o mundo daquela época, 400 anos antes de Cristo. Então, com a influência do mundo grego, os judeus, as comunidades judaicas começaram a falar da festa de Pentecostes. Não mais a festa da colheita, o nome, mas a festa de Pentecostes. Essa festa surgia exatamente 50 dias depois da Páscoa. Era o começo da colheita. Os judeus se reuniam, o sacerdote pegava uma foice, cortava o primeiro molho da sua colheita do trigo, amarrava aquele molho e declarava a festa ao Senhor. E iam agradecer a Deus pela grande colheita que o Senhor estava concedendo a eles. E nessa festa, eles levavam as ofertas, levavam as primícias para o altar, no templo, e ali eles tinham 7 dias sem trabalhar, 7 dias celebrando ao Senhor. E eles agradeciam pela entrega dos 10 mandamentos, a lei de Moisés. Moisés subiu ao Monte Sinai e desce com as tábuas da lei. E os 10 mandamentos representam a grande bênção de Deus para o seu povo. E ali os judeus se reuniam no templo e celebravam alegremente, festivamente ao Senhor, pela grande colheita que o Senhor estava concedendo. Entregava as oferendas, fazia uma grande festa e no templo eles comiam ali. Então era uma festa onde as primícias e todos os, inclusive dízimos, eram transformados ali em alimento para todo mundo que estava no templo. E eles então eram alimentados naquele período de 7 dias de festa. Então era um momento muito especial. Exatamente, quando os judeus estavam reunidos, já nos dias de Jesus. A gente vai ver isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando eles estão reunidos para celebrar o Shavuot, que agora eles chamavam de Pentecostes. Por isso que o texto em Atos 2 diz: nos dias de Pentecostes estavam todos reunidos. Então, os judeus iam ao templo. O templo ficava em Jerusalém. Então, eles viajavam de todas as cidades, vilarejos, onde quer que eles estivessem. E eles viajavam até Jerusalém para participar da festa no templo. Coisa muito normal e natural, que eles faziam isso nas principais festas bíblicas ao Senhor. Então, quando eles estavam ali reunidos, em Shavuot, em Pentecostes agora, aí, de repente, o que é que aconteceu? A descida do Espírito Santo. Ali foi um marco na história da Igreja do Senhor Jesus. Ali começou a igreja. Então, a doutrina do Espírito Santo. Eu quero falar sobre o Espírito Santo, esse ilustre desconhecido. E falando da doutrina do Espírito Santo, eu começo dizendo que o Espírito Santo é um ilustre desconhecido que precisa ser apresentado ao povo de Deus, precisa ser revelado, precisa ser
respeitado, honrado, porque é Deus conosco. Dá um amém aí, dá um glória a Deus. Então o Espírito Santo desce na festa de Pentecostes. Um vento impetuoso, um momento sobrenatural, línguas repartidas como que de fogo sobre a cabeça ali daqueles apóstolos, e o povo fica impressionado, e eles começam a falar, e o povo entende eles no seu próprio idioma. É a ação do Espírito Santo de Deus selando aquele momento para a unidade do povo de Deus, a formação da igreja. E Jesus já tinha avisado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a partir do verso 8, Jesus vai dizer aos apóstolos, ele diz assim, olha, não se ausentem de Jerusalém, não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Atos dos Apóstolos vai nos revelar esse ensinamento. E ele diz assim, em Atos capítulo 1, no verso 8, ele diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E aí eles permanecem em Jerusalém, e chega o dia da festa de Pentecostes, e o milagre da descida do Espírito Santo acontece. Este Espírito Santo já estava profetizado e prometido por Deus, por Jesus, reafirmado várias vezes, inclusive, que ele mandaria o Espírito Santo para estar com o seu povo. Dá um amém aí. Então, naquela festa de Pentecostes, nasce a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ali começa a igreja. Por isso que Jesus diz, não se ausentem, até que do alto sejais revestidos do poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí sim, vocês serão o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus estava falando do cumprimento da grande comissão de Mateus capítulo 28, no final do Evangelho de Mateus, quando Jesus vai entregar esta grande comissão. A comissão estava entregue, Jesus já tinha falado da sua igreja, ele disse que levantaria, edificaria a sua igreja, e as portas do inferno não iam prevalecer contra a sua igreja. Agora, essa igreja, ela seria para proclamação do evangelho de Jesus Cristo, para a salvação daqueles que crescem. Então, os discípulos de Jesus seriam testemunhas do poder de Deus, do amor de Jesus, da salvação em Jesus Cristo. Mas para que eles pudessem ser essas testemunhas, eles iam precisar de poder. E este poder vem através do Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus diz aos apóstolos, não se ausentem de Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de um poder. Agora, aí sim, quando receberem este poder, aí sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como na Samaria, e até os confins da terra. Porque até então, os discípulos não passavam de um pequeno grupo amedrontado pelo Império Romano. Eles estavam com tanto medo de serem mortos, sacrificados pelo Império Romano, que eles estavam escondidos, trancados dentro de uma casa. Jesus,
para entrar nessa casa. Jesus já tinha morrido na cruz, tinha ressuscitado, e Jesus veio fazer uma visita a eles. Para Jesus poder entrar nessa casa, ele teve que atravessar as paredes da casa e a porta, porque eles não tinham coragem de vir abrir a porta. Ficaram com medo. Jesus entra e fala para eles, sopra sobre eles o Espírito Santo. E Jesus diz, olha, em Jerusalém, fiquem aí, porque vocês serão revestidos de poder. Quando esses mesmos discípulos, esses mesmos apóstolos, que estavam morrendo de medo, quando eles recebem o Espírito Santo, eles recebem o batismo do Espírito Santo, eles recebem o poder do Espírito Santo, eles se levantam como testemunhas corajosas, destemidas. E a partir dali, eles são novos homens, novos líderes, novos apóstolos, novos discípulos. Eles vão ser presos imediatamente. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber isso, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. E aí o que acontece? Eles são presos. Pedro e João vão para a cadeia. E as autoridades do judaísmo ficam preocupados com o testemunho deles, com o avanço deles e com o número de pessoas que começavam a se converter, inclusive os judeus. E aí eles dão uma surra em Pedro e João e dizem para ele, vamos soltar vocês, mas não falem mais deste nome aí, Jesus. A resposta de Pedro foi uma resposta de alguém diferente daquele que estava escondido dentro de uma casa com medo. Agora eles enfrentam até as autoridades romanas, as autoridades do judaísmo, sem medo nenhum. Eles dizem assim, ó, importa antes obedecer a Deus do que aos homens, porque nós não vamos parar de falar deste nome, né, das coisas que temos visto e ouvido. Nada, ninguém para um discípulo cheio do Espírito Santo. Dá um glória a Deus aí e escreve, ninguém para um discípulo cheio do Espírito Santo. Por isso eu quero falar sobre a doutrina do Espírito Santo. Para você que está me ouvindo aqui, meu querido, aqueles que ainda vão acessar essa live depois, porque ela ficará disponível no nosso Instagram e vai ficar disponível também lá no canal, no meu canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, faça a sua inscrição. O nome do canal é Wagner Tenório USA. Então vai lá depois no YouTube, clica lá e se inscreva. Tem um monte de vídeos lá. Inclusive da nossa mais recente viagem, a viagem que a gente fez aí a Israel, as ministrações lá em Jerusalém, em todo Israel, você vai poder ter acesso. Se inscreve lá no canal. Então eu estou falando sobre a doutrina do Espírito Santo e da importância de você, de cada um de nós, aprendermos mais sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus não pode ser um ilustre desconhecido em nosso meio. O discípulo que não tem coragem de testemunhar de Jesus é porque está faltando a unção do Espírito Santo de Deus na vida dele. Você entendeu isso? Um discípulo que não testemunha de Jesus é porque lhe falta a unção do Espírito Santo. E nós precisamos buscar esta unção do Espírito Santo de Deus. Você entendeu aí? Então fique atento a isso. Nós precisamos aprender mais sobre o Espírito Santo de Deus. Eu estou falando de Atos capítulo 2. Estou falando aí do Espírito Santo de Deus, desta doutrina do Espírito Santo, para a gente ampliar o nosso conhecimento sobre o Espírito Santo. E aí, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vamos observar a descida do Espírito Santo, os discípulos recebendo a unção e saem dali com um testemunho corajoso, destemido, cheio do poder de Deus, e Pedro toma a palavra, e você vai acompanhando no livro de Atos dos Apóstolos, e Pedro toma a palavra e vai explicar sobre aquele
fenômeno sobrenatural que estava acontecendo ali. As pessoas que vinham para a festa de Pentecostes, para os judeus ali, eles vinham de várias regiões. E eles falavam outros idiomas. Mas quando eles chegaram ali, eles começaram a ouvir falar no seu próprio idioma. E eles ficaram espantados com aquilo. Como é que pode? Eu estou ouvindo eles falarem no meu idioma. O que está acontecendo? E aí Pedro vai explicar. E eles aparentemente, é como se eles estivessem embriagados, bêbados. E eles disseram, a multidão disse, eles estão bêbados. Olha o jeito deles. Então eles, tomados pelo Espírito Santo, pareciam que estavam bêbados. Aí Pedro diz assim, nós não estamos embriagados. Nós não estamos bêbados como vocês estão pensando aí. Não. O que vocês estão vendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel, do profeta Joel. Quando ele diz no capítulo 2 do seu livro, da sua profecia, então nós podemos ir lá e ler o texto, né? Depois você pode procurar. Aí Joel diz que nos últimos dias seria derramado o Espírito Santo sobre todos, e as pessoas iriam profetizar, e as pessoas iriam falar em novas línguas, novos idiomas. É impressionante a profecia se cumprindo ali. E aí, quando Pedro começa a explicar sobre isso, ele vai e evangeliza aquela multidão. No final, quase 3.000 pessoas se convertem ali, ou pelo menos 3.000 pessoas pedem o seu batismo nas águas. E durante aqui as nossas lives eu vou falar sobre esse batismo nas águas e eu vou falar desse batismo com o Espírito Santo. Há algo mais que a gente precisa aprender sobre isso. Então, quando Pedro explica, esclarece sobre o Espírito Santo, sobre o que estava acontecendo ali, as pessoas passaram a conhecer sobre o Espírito Santo. E ali, quase 3.000 pessoas se converteram. Olha que festa. Começou a Igreja de Jesus, daquele grupo de umas 120 pessoas ali no cenáculo. Passa agora 3.000 novos convertidos. É a unção de Deus, é a atuação do Espírito Santo de Deus. Nós vamos falar mais sobre isto. O nosso tempo hoje está terminando. Eu quero orar por você, para que Deus te guarde, para que Deus te encha do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus te abençoe. Shalom.